o programa Wiesel, do Richard Dawkins, né? Que é Doninha, né? Doninha é um pedaço de uma frase do Shakespeare, ok? Então, vamos prosseguir então. Então, nosso roteiro vai falar sobre a complexidade do design dos seres vivos, a formulação de Hoyle, que alguns, né, chamam de a falácia de Hoyle, mas é uma formulação desse cientista, a acumulação de pequenas mudanças, o teorema do macaco infinito, o programa Wiesel, problemas com o algoritmo. Aí vamos fazer uma ligação com os experimentos do Douglas Axe e tirarmos algumas conclusões aqui. Então, a gente observa, né, todo esse é fato, né, tanto evolucionistas quanto defensores do design inteligente, que a natureza é complexa, né? O próprio Richard Dawkins fala, a biologia é o estudo das coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Qual a explicação, então, para a complexidade do design dos seres vivos? Então, vou falar um pouquinho da formulação de Hoyle, porque Dawkins cita essa formulação. Não estou aqui a defender ela, mas o Dawkins cita. Fred Hoyle foi um astrônomo que formulou uma teoria sobre a nucleossíntese estelar. Segundo Hoyle, a chance de uma proteína funcional se formar a partir de aminoácidos ao acaso, que é mais ou menos o que a Mayara estava falando, a doutora Mayara estava falando na palestra anterior, é comparável a de que um furacão entrasse por dentro de um ferro velho e depois que ele tivesse passado, você tinha lá um Boeing 747 montadinho, né? Com as suas poltronas reluzindo, etc. Dawkins, em seu livro do Relojoeiro Cego, refere-se a essa formulação, resultando que muitos arranjos de peças de avião são possíveis, né? Várias maneiras de você chacoalhar um ferro velho, mas e são igualmente improváveis. É tão improvável quanto construir um Boeing quanto qualquer outra formação. Mas se a gente observar um avião voando, a gente pode ter certeza de que ele não foi montado ao acaso. Então, Dawkins reconhece que é esmagadoramente improvável que os seres vivos, com seu primoroso design, tenham surgido ao acaso. Esse é um problema que ele tem que resolver. Então, surge a resposta de Darwin para o problema. Ocorreram transformações graduais, passo a passo, de um início simples, que a gente já viu com a professora Mayara, que não é um início tão simples assim, né? Porque nós temos ali o mundo RNA, não dá para resolver esse troço. É muito complicado. As ribosomas têm que fazer um trabalho assim, depois teria que ter transcriptase reversa para poder do RNA passar para o DNA, mas vamos botar então um início simples de entidades primordiais suficientemente simples para terem surgido ao acaso. Cada mudança sucessiva no processo evolutivo gradual foi simples o bastante, relativamente à mudança anterior, para ter acontecido ao acaso. Então, cada mudança tem que ser simples para poder ser explicada pelo acaso. Não é uma coisa muito complexa, você já complica a sua situação de defender que foi o acaso. Então, Dawkins ainda prossegue no livro dele, O Relojoeiro Cego, né? Não sei quem afirmou que, com tempo suficiente, um macaco batendo aleatoriamente numa máquina de escrever poderia produzir todas as obras de Shakespeare. Bom, não sei quem afirmou, mas é uma afirmação realmente forte, vamos dizer forte assim, né? Sendo generoso com quem afirmou isso. Então, nós temos aí o teorema do macaco infinito. Simplificando o problema, Dawkins calcula a probabilidade de, ao acaso, um macaco digitar apenas uma frase. Vamos diminuir o problema. Methinks it is like a weasel. Eu penso que eu sou uma doninha. Considerando a probabilidade de uma em cada 27, para cada letra eu tenho as 26 letras do alfabeto, mais um espaço em branco que pode ocorrer também. A probabilidade calculada seria, então, 1 sobre 27 multiplicado 28 vezes, porque essa frase tem 28 letras, né? Isso daria uma probabilidade calculada de 1 em cima do denominador, e no numerador, e embaixo teria 10 mil milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões. Um número assustadoramente pequeno, né? A probabilidade pequeníssima, né? Então, Dawkins passa então a demonstrar o poder criativo da seleção cumulativa e a seleção contra a seleção de um só passo. A diferença essencial é essa. Na seleção de um só passo, onde tem essa probabilidade calculada de 1 sobre quantos milhões ali, as entidades, quaisquer que sejam, são classificadas definitivamente. Você sorteia, conseguiu? Não conseguiu. Tenta de novo. Na seleção cumulativa, por sua vez, as entidades são capazes de reproduzir e aí são submetidas a uma seleção ou classificação ao longo de muitas gerações sucessivamente. Então, o Dawkins está dizendo, não, mas agora a coisa vai acontecendo cumulativamente.
teve uma melhorinha, essa melhorinha é preservada, tem mais uma outra melhorinha, ela é preservada. Tem mais uma melhorinha, ela seria preservada. E aí nós vemos também uma alusão à nossa palestra lá do professor, né? Que ele fala que o registro fóssil não mostra essa melhorinha uma atrás da outra, como o Darwin imaginou que teria, né? Bom, Dawkins então propõe um algoritmo a seguir. O algoritmo começa com uma sequência aleatória de 28 letras e no livro dele ele coloca essa que está aí, W, D, L, M, N, etc, etc. O algoritmo então irá procriar a partir dessa frase aleatória, mas com uma chance de erro aleatório. Então, ele vai reproduzindo, né, mas de vez em quando muda uma letra. O computador então analisa a prole da frase original e escolhe daqueles descendentes os que estão mais semelhantes àquela frase alvo, aquela frase visada. O Douglas Axe, que a gente vai falar dele um pouquinho mais adiante, descreve bem o algoritmo. Dawkins projetou seu programa para executar duas etapas simples repetidamente. O primeiro passo, produzir muitas cópias da sequência pi, começando pela aleatória, com ocasionais erros de digitação. Na segunda etapa, cada cópia é comparada com a sequência alvo, que é o Me Think It Is Like a Weasel, e a cópia com as letras mais corretas, mesmo que fossem poucas, é selecionada como pi e volta ao algoritmo. Então ele vai ficar repetindo isso, né? Gera uma prole com algumas mudanças, as que mais se aproximam da frase alvo são preservadas, gera de novo e assim por diante. Ou seja, um algoritmo que vai tender a convergir, né, para a frase Methinks it is like a weasel. Dawkins não informa lá no livro dele a quantidade de descendentes de cada geração. A prole tem 10, a prole tem 100, a prole tem 1000, ele não informa. Nem a chance de acontecer um erro aleatório, é 5%, 2%, 1%, ele não fala isso. Mas isso é meio irrelevante para a análise que fazemos do algoritmo. Em um dos seus experimentos, ele atingiu a frase com apenas 43 gerações. Repara, ele começa com uma frase completamente aleatória, vai se aproximando da frase Me think it is like a weasel. Após gerações já tem a palavra, ali as duas letras ME ali, já tem um it ali no meio. Lá na 43ª geração, numa dos seus experimentos, que cada experimento que você roda dessa maneira, as gerações variam, pode ir a 50 gerações, 100 gerações. Ele conseguiu aí 43. Acho que o melhor caso dele foi 43 gerações. O primeiro problema com esse algoritmo é que ele tem uma meta pré-selecionada. O template foi feito por um homem, nesse caso, Shakespeare, e foi selecionado pelo próprio Dawkins. Então, ali, eu quero chegar naquele goal, né, naquele objetivo. Isso não acontece na natureza. A natureza não tem, assim, nenhum biólogo descobriu isso, que a natureza já nasceu preparada para chegar no ser humano. Nós estamos tentando chegar no ser humano, estamos passando ali por um dinossauro, passamos agora por um mamífero, passamos agora por um primata, estamos quase chegando lá, né? Ela não tem essa noção, a natureza são processos que acontecem, né? A seleção natural, etc. Dembski afirma que a escolha de uma sequência-alvo especificada a priori, como Dawkins fez, é profundamente teleológica. Contudo, na teoria proposta por Darwin e defendida hoje pelo mainstream científico, o processo não tem nenhum objetivo pré-selecionado. Quando Dawkins fixa um objetivo, ele está, de fato, exercendo o papel de um designer inteligente. Eu, o designer? Conforme observa Werner Gitt, claramente os processos que Richard Dawkins e Bernd Olaf Küppers, porque o Gitt, no livro dele, ele compara dois processos parecidos, o do Dawkins e do Küppers. Não são aleatórios, eles são inteiramente direcionados. O resultado é inevitável e totalmente determinado pela pessoa que criou o algoritmo. Cedo ou tarde se atinge a frase. Na verdade, seria uma manchete de jornais se o programa de Dawkins gerasse uma frase diferente de Me thinks it is like a weasel. Overman destaca a diferença entre a seleção natural e o processo de seleção proposto por Dawkins. No entanto, para que o macaco preserve as letras corretas na sequência, é necessária uma inteligência assumida diferente e maior do que a inteligência do macaco. Essa inteligência deve ter conhecimento das letras que constroem uma frase significativa. Sem tal inteligência, não existe nenhum princípio para decidir quais letras devem ser preservadas. No caso, é o template que faz essa guia, né? A seleção natural não se qualifica como tal inteligência porque é um processo. Não algo como uma mente inteligente que conhece o alfabeto e a estrutura de uma sentença significativa, como Me thinks it is like a weasel. Um processo de evolução natural poderia chegar em qualquer frase, em qualquer número de palavras.
né? Esse seria, e não uma palavra alvo pré-determinada. O segundo problema, já agora apontado por Walter Remeiner, é que DOCS não permite mutações recessivas, nem epistasia, nem efeitos poligênicos e pleiotrópicos, que normalmente tornariam a evolução mais lenta. Esse problema não é tão importante do ponto de vista de se atingir a forma complexa, porque acabaria atingindo, mas reduziria, né, o tempo, estenderia, haveria muito mais gerações para se atingir a meta. O problema, conforme Git aponta, é que Dawkins se alega triunfante quando o algoritmo gera o resultado rapidamente, usando apenas processos aleatórios. Porque Dawkins fala assim, nossa, 43 gerações, né? Como se fosse assim um grande achado. E também fala, ali ele fala também no livro fala de minutos, levei tantos minutos em Pascal e em Fortran. E isso depende de máquina, né? Se a máquina melhora, o algoritmo vai levar menos tempo. À medida que as máquinas vão ficando mais rápidas, isso aí. Então, essa medida de tempo, inclusive, nem na complexidade de algoritmos a gente usa como medida, né? O terceiro problema é considerar que todas as formas de vida intermediárias são viáveis e se reproduzem tão bem quanto as outras. Aqui, esse é um problema grave. Para Dawkins, todas as mutações ou são neutras ou são positivas, porque cada uma das suas formas que foram saindo desde aquela frase aleatória original até a frase "Me think it is like a weasel", todas elas eram seres vivos e que se reproduziam. Não houve mutação deletéria, não houve nenhum problema. Você pode até ter no algoritmo de Dawkins, de vez em quando, um backtracking ali, né? Você tem lá 5 letras certas e aí pode acontecer de uma letra voltar para trás, virar 4. Mas qualquer forma, qualquer combinação daquelas letras é um ser viável, né? Ou seja, para Dawkins, 100% das proteínas, por exemplo, se aquilo fosse proteínas, que fossem formadas aleatoriamente, teriam enovelamento, teriam uma função, né? Coisa que a gente não vê na natureza, a gente vai ver mais adiante isso. Esse problema é, de fato, crucial para o sucesso ou fracasso do algoritmo proposto por Dawkins. Vamos analisar mais de perto essa questão. Aqui, Timothy Standish destaca que a alteração de mesmo um único aminoácido em uma proteína pode alterar a função dramaticamente. Essa ideia de que a seleção natural vai fixando os aminoácidos à medida que constrói proteínas funcionais também não é apoiada pelos dados. Células não despejam grandes grupos aleatórios de proteínas onde a seleção natural pode, então, agir. Se qualquer coisa, precisamente o oposto é verdadeiro. As células só produzem as proteínas que elas precisam fazer naquele momento. Fazendo outras proteínas, mesmo aquelas que fossem funcionais mais desnecessárias, seriam desperdício para as células fazer e, em muitos casos, poderia destruir a capacidade da célula de funcionar. Esse também é mais um problema. Se nós repetirmos o experimento de Dawkins, e eu programei esse experimento em Java e fiz outras tentativas de vários experimentos com outras restrições, e considerando que a cada posição, em vez das 27 possíveis, em cada posição eu coloquei somente 16 são certas, e 11, então, seriam deletérias. Se aparecer uma letra na primeira posição que não for A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, W. Se aparecer, por exemplo, um P, é uma mutação deletéria. Então, colocando essa restrição em cada uma das posições, 16 são válidas, mas 11 não são. Então, eu teria, em média, 16 sobre 27 possibilidades para cada uma das posições de dar correto. O algoritmo, ao invés de convergir em 100 gerações, converge mais ou menos em cerca de 60 milhões de gerações. Às vezes 80 milhões de gerações, às vezes 50 milhões de gerações, mas algo em torno de 60 milhões de gerações. Então, a gente pode ver que quando eu tenho mais restrições do tipo de mutações que podem acontecer, ou seja, se eu considero mutações deletérias, o meu processo não é rápido, o meu processo começa a ficar muito longo. Entendeu? 60 milhões de gerações para a gente conseguir ter uma nova fórmula funcional é um tempo considerável. Então, esse tipo de situação, o Dawkins não coloca no livro dele. Para ele foi tudo fácil, porque ele saiu de uma posição, entrou em 43 gerações. Claro que uma observação tem que ser feita aqui, é que ele está querendo mostrar o poder da seleção cumulativa, mas a associação com o que acontece na natureza é óbvia, né? Porque é o que ele está mostrando lá no livro dele. Então, uma questão primordial a ser estudada é o panorama, o landscape de possíveis combinações de aminoácidos intermediários entre duas formas. Eu tenho uma forma A, ancestral, e uma forma E, evoluída.
Quantas seriam as formas viáveis e quantas seriam as formas inviáveis? Se eu tenho que sair da posição A para a posição E, e eu preciso para que uma proteína do tipo que tem uma conformação A e uma proteína que tem uma conformação E tem uma variação de 7 aminoácidos, por exemplo, esses 7 aminoácidos eles vão ter que ser mudando de pouquinho em pouquinho. Uma mudança aqui, uma mudança ali. Então, todas essas alterações, quantos caminhos desses entre o A e o E seriam válidos? E se for mais? E se for, por exemplo, 30 aminoácidos? Eu tenho que fazer 30 alterações. Se eu considerar que essas 30 foram feitas todas ao mesmo tempo, há uma mutação de 30 aminoácidos, então a gente já sabe calcular a fórmula, né? 1 dividido por 4 elevado a 30. Né? Essa é a probabilidade. Se eu vou de uma em uma, a probabilidade é mais rápida, é melhor. Mas, em compensação, eu tenho que garantir que cada forma intermediária seja uma forma funcional válida. A gente viu ali na palestra anterior, né, que mesmo mutações neutras foram mostradas que são negativas, né? Dão problemas, né? O Douglas Axe observa ali no livro dele de 2016, Undeniable, que Dawkins sabia que isso não era uma evolução cega. É claro, seu objetivo é simplesmente que a seleção cumulativa, em que as melhoras fossem construídas um pouco de cada vez, pudesse realizar o que nunca seria realizado se a coisa toda acabada tivesse que aparecer de uma só vez. Nas palavras dele, se existe uma maneira pela qual as condições necessárias para a seleção cumulativa podem ter sido estabelecidas pelas forças cegas da natureza, estranhas e maravilhosas podem ter sido as consequências. Isso é garantido. Mas as suposições estranhas e maravilhosas muitas vezes implicam em consequências estranhas e maravilhosas, não é mesmo? Douglas Axe é um biólogo molecular, Maxwell Professor of Molecular Biology na Biola University, e a sua pesquisa, que examina as restrições funcionais e estruturais na evolução de proteínas e sistemas de proteínas, foi apresentada em muitas revistas científicas, incluindo o Journal of Molecular Biology e o Proceedings of the National Academy of Sciences. Em seu livro Undeniable, Axe descreve seus experimentos e artigos a respeito do efeito das mutações em proteínas. Então, por que nós estamos falando aqui do Axe? Por quê? Um dos problemas do algoritmo de Dawkins é justamente que todas as formas intermediárias eram válidas. Será que isso é verdade? Os experimentos de Axe foram realizados em 2 enzimas diferentes, tendo mostrado que uma pequena enzima continuava a fazer a sua atividade química, mesmo após seus aminoácidos interiores serem substituídos aleatoriamente com alternativas igualmente hidrofóbicas, ele supôs que o mesmo ocorreria com as hidrofílicas. Aqui eu preciso falar aqui uma observação. Quando a proteína se enovela, né, a gente viu na palestra da Mayara, ela vai ter a tendência de que nós temos aminoácidos que não gostam de água, esses são os hidrofóbicos, e temos aminoácidos que gostam de água, esses são os hidrofílicos. E tem uns lá no meio do termo. A tendência da proteína é que os hidrofóbicos fiquem mais no dentro da proteína, no interior da proteína, e os hidrofílicos fiquem na camada de fora. Isso é importante. Então, no trabalho de Douglas Axe, quando ele mexeu naqueles que ficavam lá dentro, não deu muito problema. Ele pensou, bom, se eu mexer nos que estão fora, nos hidrofílicos, também não vai dar problema. Porém, isso se mostrou falso. Se tornou claro que para ambas as enzimas testadas, o que ocorria é que elas eram completamente inativadas após uma fração de seus exteriores ser substituída ao acaso. Isso é um problema. Axe concluiu que mesmo que após pequenas alterações as enzimas continuassem funcionando, isso, ou seja, às vezes eu modifiquei 2, então ainda continuava funcionando. Mas isso não implicava que essas mudanças fossem inofensivas. Apenas significava que o ponto de ruptura ainda não havia sido alcançado. Mais uma mudancinha e pronto, a proteína era inativada. Esses resultados foram publicados no Journal of Molecular Biology em agosto de 2000. É um artigo peer review. Está lá, Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Chains on Enzyme Exteriors. Meu inglês ali não é muito bom, né? Peço desculpa aí. Continuando os experimentos de Douglas Axe, em seu artigo subsequente, que foi publicado em 2004, Axe chega a resultados que o permitem estimar uma faixa de uma sequência boa de proteína para cada 10 elevado a 74 sequências ruins. Olha a probabilidade baixa. Uma sequência boa para cada 10 seguido de 74 zeros que são ruins. A uma sequência boa para
cada 10 elevado a 50. No artigo dele, ele faz essa variação. No livro, ele só cita o 10 a 74, mas no artigo está lá. É uma coisa entre 10 a 50 a 10 a 74. Vamos botar assim, para conceder que seja 10 a 50. Mas o número é enorme, né? É 1 sobre 10 com 50 zeros. Uma sequência boa, segundo o Axe, é aquela que se enovela em uma forma funcional. Não basta se enovelar. Tem que ter uma forma, uma ação funcional, né? Michael Denton, já anos antes, havia estimado essa probabilidade de 1 para cada 10 elevado a 40. Mas esse era apenas um palpite, baseado em pequenas sequências de aminoácidos. Ele viu qual era a probabilidade para 10 aminoácidos, para 20 aminoácidos, para peptídeos de 20 aminoácidos, e estimou que seria 1 para cada 10 a 40. O Axe mostrou que a coisa é pior, né? Varia de 1 sobre 10 a 50 a 1 sobre 10 a 74. Então, nos experimentos de Axe, ele classificou ali, né, as cadeias de aminoácidos nas seguintes classificações. U seriam sequências sem nenhuma restrição, que é a bola maior, né, no diagrama de Venn dele ali. H seriam aquelas que atenderiam aos requisitos hidropáticos para especificar uma das muitas dobras terciárias possíveis desse tamanho. Então, se ela se dobrava numa dobra terciária, estava lá naquele grupinho menor ali do H. Dentro dessas, ele criou o grupinho S. Possivelmente, muitas dessas dobras são capazes de complementar o domínio TEM1, que é o domínio que ele estudou no artigo dele, menor para formar uma beta-lactamase funcionando adequadamente. Os pontos dentro do círculo S correspondem a sequências que atendem os requisitos hidropáticos para formar essas dobras adequadas. Então, é o grupinho S. O grupinho L, ele colocou as sequências que atendem os requisitos hidropáticos para uma dessas dobras. A dobra de domínio grande são representadas dentro do círculo L. Então, se ele conseguiu uma dobra de domínio grande, né? E o F, dentre esses grupinhos, é aquelas sequências dentro do seu campo sombreado que carregam o padrão hidropático de uma dobra, mas também fornece interações favoráveis à dobra necessárias para estabilizar essa dobra. Então, esse grupinho F aqui que são as funcionais. É esse grupinho que está aqui numa cor lilás, dividido por esse grupinho, pela quantidade que está nesse U aqui, que é o número 1 sobre 10 a 74 a 1 sobre 10 a 50. Esses resultados foram publicados também no Journal of Molecular Biology, em agosto de 2004, também, que é o mesmo jornal, né? Jornal Peer Review, no artigo Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds, no Journal of Molecular Biology de 2004. Então, chegamos aqui às conclusões. O algoritmo de Dawkins utiliza uma frase-alvo para mostrar a capacidade da seleção cumulativa, mas fazendo assim, é lamentar que o algoritmo convergisse para a fase-alvo, porque eu botei o alvo ali e estou querendo chegar nele. E cada vez que eu me aproximo dele, eu mantenho. Cada vez que eu me afasto dele, eu rejeito. O meio ambiente no qual a sua criatura de 28 letras evoluiu, sempre evolui para aquela sequência pré-determinada. De modo que nenhum outro tipo de criatura vive naquele mundo de Dawkins. Naquele mundo, não é como, por exemplo, uma savana africana, que você vai ver girafa, você vai ver leão, você vai ver gnu. Não. No mundo de Dawkins, o único ser que chega num ponto é o quem? É o Me Think It Is Like a Weasel. E quando ele chega lá, ele não evolui mais. Ele parou ali, ele chegou no ápice da sua evolução. Como se observa pelos resultados de Axe, a realidade é muitas vezes mais restritiva do que o algoritmo de Dawkins. Observando que, restringindo a 16 por 27 sequências, a convergência saltou de uma centena para 60 milhões de gerações. Axe, contudo, chega a um número muitas vezes mais restritivo, 1 em cada 10 a 74. Os resultados de Axe implicam que, muitas vezes, não se é possível construir um caminho, uma trilha composta por sequências funcionais do ponto A ao ponto E, de uma forma de proteína para outra. Os avanços nessa área devem prosseguir, né? Acho interessante que outras proteínas, além daquelas estudadas por Axe, sejam estudadas com esse mesmo tipo de estudo, mas se a confirmar os resultados obtidos por Axe para mais e mais proteínas, as dificuldades para uma evolução gradual de uma proteína para outra serão cada vez mais evidentes. Eu deixo aqui uma frase do Dawkins e agradeço a audiência.